Saudações a todos, vocês estão no portal Totem de Luz. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de EQM que nós vamos ver aqui, interagindo com o canal EQM Além da Vida, onde a pessoa vivencia a sua experiência e tem acesso também a uma região umbralina, onde ele percebe algumas pessoas em região de tormento ali, e em situação de tormento ali, e alguns muçulmanos, né? E você percebe então que, independente de qualquer religião que seja, independente de qualquer cultura, quer seja Oriente, Ocidente, nós vemos os seres humanos passando muitas vezes por momentos difíceis após seu desencarne, né? E não importa se ele é cristão, se ele é muçulmano, seja quem ele for, mas nós vamos encontrar algumas características interessantes no que tange a experiência da própria alma humana, né, os seus avatares e aonde eles estão, como eles amparam, como os seres de luz amparam. Tem bastante detalhe, tem bastante detalhe interessante nessa EQM. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo e à medida que for necessário a gente vai comentando a respeito. Olá, pessoal. Hoje trazemos um relato poderoso e impactante que vai desafiar muitas crenças sobre vida, morte e o que acontece além deste mundo. Prepare-se para conhecer a história de Lysander Thorne, que passou por uma experiência de quase morte e teve visões chocantes, incluindo o inesperado encontro de muçulmanos no inferno e a verdade por trás desse cenário. Olá, meu nome é Lysander Thorne. Nunca pensei que estaria aqui compartilhando algo tão pessoal e profundo, mas sinto que preciso contar o que aconteceu comigo. Não sou escritor nem palestrante, sou apenas alguém que viveu algo extraordinário e que mudou completamente minha forma de ver a vida e a morte. Vocês sabem, a gente passa pela vida pensando que entende como as coisas funcionam, que tem todas as respostas, até que algo acontece e vira tudo de cabeça para baixo. Foi numa noite comum, dessas que você nem imagina que vai ser diferente de todas as outras. Eu estava voltando de um jantar com amigos. Nada especial. Só uma reunião casual como tantas outras que já tive. Estava parado no sinal vermelho, pensando nas coisas do dia seguinte, no trabalho, nas contas para pagar, nessas preocupações cotidianas que agora parecem tão pequenas. Foi quando aconteceu. Uma caminhonete surgiu do nada, em alta velocidade. Depois me disseram que estava a 78 milhas por hora. Não tive tempo nem de piscar. O impacto foi direto no meu lado do carro, bem no meu rosto. É difícil descrever aquele momento. Sabe quando você está sonhando que cai e seu corpo dá aquele tranco? Foi algo assim, só que 1000 vezes mais intenso. Senti cada osso do meu corpo sendo esmagado. Minhas costelas quebrando uma a uma, como se alguém estivesse partindo gravetos secos. Mas o mais estranho foi o que aconteceu depois. No meio daquela dor insuportável, veio uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Era como se eu estivesse mergulhando de cabeça para baixo em um oceano infinito, mas sem medo, sem desespero. Estava completamente desorientado e, ao mesmo tempo, mais lúcido do que nunca. Foi quando percebi que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Podia ver meu corpo destruído lá embaixo, preso nas ferragens, e eu estava flutuando acima, observando tudo como se fosse um espectador de cinema. A sensação era surreal. Não havia mais dor, nem medo, nem preocupação. Era como se tivesse deixado todo o peso do mundo para trás. Lembro de olhar para baixo e ver as pessoas se aproximando do carro, os faróis piscando, algumas pessoas gritando por ajuda, mas tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta, como se o tempo tivesse perdido seu significado normal. Foi o começo de uma jornada que mudou tudo o que eu acreditava saber sobre a vida e a morte. E é isso que quero compartilhar com vocês hoje. Não para convencer ninguém de nada, mas porque algumas experiências são grandes demais para guardarmos só para nós mesmos. Depois que me vi separado do meu corpo, fui envolvido por uma escuridão diferente de tudo que já conhecia. Não era uma escuridão assustadora, sabe? Era acolhedora, como se você estivesse mergulhado em um cobertor macio numa noite fria. O mais impressionante era uma luz azul que parecia emanar de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela não machucava os olhos, pelo contrário, era suave e reconfortante.
como se estivesse me chamando. É engraçado como a gente tenta explicar essas coisas usando comparações com o que conhecemos, mas nada realmente se compara. Comecei a me mover naquele espaço. Embora não possa dizer se estava realmente andando, era mais como se meus pensamentos me levassem para onde eu precisava ir. A sensação de paz era tão profunda que chegava a ser quase palpável. Foi então que ouvi algo que me pegou completamente de surpresa. Meu nome sendo chamado. A voz era familiar, incrivelmente familiar. Era Jimmy, meu amigo de infância, que tinha falecido alguns anos antes em um acidente de carro. Não conseguia vê-lo ainda, mas sua voz estava tão clara quanto nos tempos em que brincávamos juntos no quintal da minha casa. E então, como se uma cortina tivesse sido aberta, vi à minha frente um túnel de luz. Não era como esses túneis que a gente vê em filmes ou desenhos. Era algo vivo, pulsante, como se fosse feito de milhões de partículas de luz dançando em harmonia. E lá, próximo à entrada desse túnel, estava uma figura que reconheci imediatamente. Pat Harrigan, meu antigo treinador de patinação. Pat tinha falecido quando eu era adolescente de um ataque cardíaco durante uma competição. Vê-lo ali, com aquele mesmo sorriso gentil que sempre tinha quando me ensinava um movimento novo, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Se é que posso chamar aquilo de vida. Ele não falou nada, mas seu sorriso transmitia uma mensagem clara. Eu estava sendo guiado para algum lugar, e ele estava ali para me ajudar nessa transição. A presença dele me trouxe uma sensação tão forte de segurança que quase me esqueci completamente do acidente, do meu corpo destruído, de tudo que tinha deixado para trás. Era como se aquele momento, aquele encontro, fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Foi como se alguém tivesse sussurrado meu nome. Um chamado silencioso que me fez olhar para trás, para a cena do acidente que se desenrolava abaixo de mim. O tempo parecia ter uma qualidade diferente ali, não mais linear, mas como ondas que se moviam em diferentes velocidades. Lá estava meu corpo, contorcido entre as ferragens do que antes era meu carro. A lataria retorcida brilhava de forma estranha sob as luzes intermitentes do resgate. Vermelho, azul, vermelho, azul, criando sombras dançantes no asfalto molhado. O para-brisa tinha se transformado em uma teia de vidro quebrado, e pequenos fragmentos cintilavam como diamantes espalhados pelo capô amassado. Situação crítica, múltiplos traumas, possível hemorragia interna. A voz do primeiro paramédico cortou o ar da noite. Suas mãos se moviam com precisão metódica, enquanto avaliava meus sinais vitais. Pressão 60 por 40 e caindo, gritou outro socorrista. Uma mulher jovem com olhos determinados. Precisamos estabilizá-lo agora ou vamos perdê-lo. Henry Asher, o paramédico mais velho da equipe, segurava minha mão com uma firmeza gentil. Seu rosto tinha uma expressão que só anos de experiência podem criar. Preocupação misturada com uma calma profissional. Fique com a gente, amigo, ele murmurava enquanto trabalhava. Você é jovem demais para essa viagem, lute. Foi quando ouvi um grito que me atravessou como uma lâmina. Meu filho. A voz da minha mãe rasgou a noite. Ela vinha correndo pela rua, com meu pai logo atrás, tentando alcançá-la. Deixe-me passar. É meu filho. Senhora, por favor. Um policial tentava contê-la gentilmente. Os paramédicos precisam de espaço para trabalhar. Thomas. Ela chamava meu pai, em desespero. Faça alguma coisa. Nosso menino. Meu pai, sempre tão forte, sempre tão controlado, estava pálido como um fantasma. Seus olhos fixos na cena do acidente tinham um medo que eu nunca tinha visto antes. Ele abraçou minha mãe, mas seu olhar não deixava meu corpo por um segundo. Não podemos perder outro filho. Ouvi minha mãe soluçar baixinho. Não depois da Sarah. Sarah, minha irmã mais nova que tinha partido ainda bebê. A dor daquela perda ainda estava viva nos olhos dos meus pais, mesmo depois de tanto tempo. E agora estavam ali, revivendo aquele pesadelo. Foi nesse momento que começou. Como um filme passando diante dos meus olhos, mas não eram memórias, eram possibilidades, momentos que ainda não tinham acontecido. Vi-me entrando em uma igreja, nervoso, mas feliz, esperando no altar. Vi uma mulher de branco caminhando em minha direção, seu rosto radiante de amor. Vi-me segurando um bebê recém-nascido, sentindo aquele amor avassalador que só um pai pode sentir. Vi meus pais envelhecendo,
precisando de mim, compartilhando momentos de alegria e conforto. Saturação caindo. Precisamos entubar. As vozes dos paramédicos me trouxeram de volta à cena presente. Eles lutavam para manter meu corpo vivo, suas mãos movendo-se com urgência precisa. Foi então que senti uma presença ao meu lado esquerdo. Não era como as outras presenças. Era algo que transcendia qualquer descrição humana. Não tinha forma, não tinha rosto, mas era mais real que qualquer coisa que já tinha experimentado. Era como estar diante do próprio centro do universo, da fonte de toda a existência. Era Deus. Disso eu tinha uma certeza que ia além de qualquer compreensão racional. Não houve uma conversa elaborada. Não houve explicações complexas sobre vida e morte. Foi apenas uma palavra, mas uma palavra que continha todo o poder da criação. Volte. A palavra reverberou através do meu ser com uma autoridade absoluta, mas ao mesmo tempo era gentil, amorosa. Não era uma ordem de um ser supremo a uma criatura inferior. Era o chamado de um pai amoroso para um filho amado. Era um lembrete de que minha jornada ainda não tinha terminado, de que havia muito mais a ser vivido, muito mais a ser amado. E enquanto os paramédicos continuavam sua luta frenética para salvar minha vida, enquanto meus pais rezavam em desespero, enquanto as luzes do resgate continuavam seu piscar rítmico, eu entendi que tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que mudaria não apenas meu destino, mas o de todos que me amavam. A transição foi instantânea, como se alguém tivesse virado uma página de um livro. Num momento eu estava contemplando aquela ordem divina de volte. Me vi transportado para um lugar completamente diferente. A mudança foi tão abrupta que senti uma espécie de vertigem espiritual, se é que isso existe. O ar, como descrever aquele ar? Era denso, quase palpável. Imaginem mergulhar em um lago de melancolia. Era assim que me sentia. Cada movimento parecia exigir um esforço extra, como se a própria atmosfera resistisse. A temperatura era estranha também. Não era fria nem quente, mas tinha uma qualidade desconfortável, como aquela sensação que temos momentos antes de uma tempestade violenta. Onde estou? Tentei perguntar, mas minha voz parecia ser absorvida pela densidade do ambiente. Este é o Vale das Sombras, respondeu uma voz ao meu lado. Me virei e vi uma figura que só podia ser um anjo. Não era aquela imagem tradicional que vemos em pinturas, nada de asas brancas ou auréolas douradas. Era mais como uma presença de luz contida, como se ele escolhesse não brilhar completamente para não perturbar ainda mais aquele lugar sombrio. À medida que meus olhos se ajustavam, comecei a ver as almas. Elas vagavam como se estivessem... Esse trecho é bastante interessante, né? Ele fala que ele vê o que ele descreve como um anjo, e ele tem a impressão de asas, mas ele mostra que poderia ser um tipo de energia, um tipo de luz, ainda que um ser com uma luz contida para não perturbar o ambiente. Não só nessa, mas em muitas outras EQMs e experiências, até com projeção e meditação, algumas pessoas chegam à conclusão de que elas veem seres de luz e existe algo que se pareça com asa, né? O imaginário humano acaba atribuindo asa realmente, e nós vemos as figuras, as imagens, estatuetas ao longo da história aí sendo criadas, mas pelo que se percebe, esse vórtice de energia que lhe escapa por trás e nas laterais, para quem está vendo de frente um ser assim, e os lados sendo ofuscados por tão grande luz, daria então a impressão de estar vendo asas, mas na verdade seriam simplesmente energia, né? Porque seres espirituais, seres de universos que estão acima do nosso, dimensões que estão acima da nossa, não precisariam de asas para se locomover, uma vez que, como ele mesmo disse nessa experiência dele, a força do pensamento parecia com que fazia com que ele se movesse, né? Ele andasse tendo a percepção leve de que estava andando, mas na verdade andava pela força do próprio pensamento, né? Então, imagina para um ser levitar, né? Flutuar, volitar de um canto ao outro, precisar de asas, sendo que na verdade a sua força mental é muito mais forte do que a um ser recém-desencarnado.
perdidas em uma neblina perpétua. Algumas pareciam confusas, outras angustiadas. Havia um grupo particularmente numeroso reunido em torno de uma figura que se destacava, um homem com uma presença marcante e olhos profundamente compassivos. Aquele é... Comecei a perguntar, surpreso ao reconhecer a figura. Sim, o anjo respondeu antes que eu completasse a pergunta. É Maomé. Fiquei observando a cena, tentando processar o que via. Maomé estava cercado por outras almas, muitas claramente muçulmanas pelo modo como se vestiam e se comportavam. Ele falava com elas em voz baixa, consoladora. Embora eu não pudesse entender as palavras, podia sentir o tom de orientação e esperança em sua voz. Mas, por quê? Como? As perguntas saíram antes que eu pudesse organizá-las. Quer dizer, ele não deveria, nem sabia como completar a frase sem soar preconceituoso. O anjo sorriu com compreensão. Você está pensando por que um profeta estaria em um lugar como este? Bem, sim, admiti, constrangido. Mas observe com mais atenção, o anjo sugeriu, fazendo um gesto em direção ao grupo. Me aproximei um pouco mais e pude ver... Interessante agora ele ver Maomé ali e um grupo de muçulmanos, né? Talvez a frequência, a relação que ele tem com essa cultura seja forte o suficiente para que ele entre no mesmo estágio de vibração de energia. Isso influencia a própria EQM e esse contato que ele tem com o universo após essa desprendida do corpo. E Maomé estando ali seria bastante interessante também, né? Na verdade, nós percebemos ao longo das descrições que os religiosos vêm dando, seus livros religiosos contando histórias de manifestação dos seus mestres ascensionados e como eles ainda amparam o seu povo até hoje, nós percebemos uma certa similaridade nisso. A história da Bíblia, por exemplo, né? As histórias que a Bíblia conta, nós vemos o personagem Jesus, que segundo as narrativas, ele, depois de sua morte, agora ele desce a um lugar de sombras e de dor e vai pregar, né? Vai anunciar a sua mensagem aos cativos em prisão e libertará esses também. Dessa mesma forma, a gente está vendo agora nessa EQM, Maomé se apresentando em uma região umbralina, para poder ajudar a amparar algumas pessoas que tinham conhecimento das verdades que eram transmitidas por eles. Então nós vemos essa relação, né? Às vezes a pessoa é católico e se vê amparado pela Mãe Maria, e o cara é protestante, e o indivíduo é protestante, ele se vê amparado por Jesus, e agora nós vemos as pessoas que se relacionam com essa cultura, e vem Maomé ali agora se apresentando e amparando eles, e cada egrégora, cada consciência que está ligado a esse povo e o conectando ao ser divino, desce e vai amparar essas pessoas e levá-las, né, para onde for necessário levar, para os seus tratos, os seus cuidados, até que entendam a sua situação e a realidade da própria existência. Melhor o que acontecia. Maomé estava com uma alma particularmente perturbada, um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Eu não mereço perdão, ouvi o homem dizer em um tom de profundo desespero. As coisas que fiz, em nome da religião, eu pensava que estava certo. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a luz. Maomé respondeu, sua voz gentil, mas firme. Não é sua fé que o trouxe aqui, irmão, mas as escolhas que fez com ela. E não é sua fé que o manterá aqui, mas sua disposição para reconhecer seus erros e crescer através deles. Vi outras almas ao redor assentindo, como se aquelas palavras também falassem a seus corações. Algumas choravam, outras pareciam perdidas em profunda reflexão. Vê? O anjo falou ao meu lado. Este não é um lugar de condenação eterna, mas de transição e aprendizado. Maomé está aqui não como um prisioneiro, mas como um guia. Ele escolhe estar aqui, ajudando aqueles que se perderam no caminho, especialmente os que usaram seus ensinamentos de forma distorcida. Continuamos observando, enquanto Maomé se movia entre as almas, oferecendo palavras de conforto e orientação.
Era como ver um médico em uma ala de hospital espiritual, tratando feridas que nenhum olho humano poderia ver. E não são apenas muçulmanos que ele ajuda, o anjo continuou. A verdade divina transcende nossas divisões terrenas. Aqui, as barreiras que construímos entre nós, sejam elas religiosas, culturais ou ideológicas, se revelam pelo que realmente são, ilusões criadas pelo medo e pela ignorância. Fiquei ali, absorvendo tudo. Cada momento naquele lugar estava desconstruindo tudo o que eu pensava saber sobre religião, fé e espiritualidade. Era uma lição profunda sobre como nossas certezas terrenas podem ser limitadas e até mesmo arrogantes. As pessoas precisam saber disso, murmurei. Mais para mim mesmo que para o anjo. Elas descobrirão quando estiverem prontas. O anjo respondeu suavemente. Cada alma tem seu próprio tempo de compreensão. Por enquanto, você já viu o suficiente. Está na hora de voltarmos. Depois daquela visão do Vale Sombrio, o anjo começou a me guiar de volta. É difícil explicar como foi esse processo de retorno, porque não seguia nenhuma lógica física que conhecemos. Era como se meu espírito, ou seja lá o que eu era naquele momento, começasse a se transformar em algo parecido com névoa, uma substância leve e etérea. A sensação de voltar para o corpo foi uma das experiências mais estranhas que já vivi. Imaginem tentar colocar uma luva molhada, aquela sensação desconfortável e difícil. Agora multipliquem isso por 1000. Era como se cada parte do meu ser espiritual precisasse se encaixar perfeitamente com sua contraparte física, e isso não era nada fácil. A entrada foi pela cabeça. Isso eu me lembro claramente. Foi como mergulhar em uma piscina gelada, só que ao contrário. Em vez de me movimentar na água, eu estava tentando me fixar em algo sólido. Cada célula do meu corpo parecia resistir, como se não quisesse aceitar aquela reconexão. A sensação era de estar lutando contra uma força invisível que ora me puxava para dentro, ora me empurrava para fora. O mais difícil era manter-me ancorado. É como se meu espírito fosse naturalmente mais leve que o ar e quisesse flutuar para fora a qualquer momento. Minha visão estava estranha, como se eu estivesse olhando através de um túnel comprido e estreito. As cores pareciam diferentes, mais opacas, menos vivas do que quando estava fora do corpo. Os sons também eram estranhos, abafados e distorcidos, como se estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Foi nesse momento que senti uma mão segurando a minha. Era o paramédico, Henry. Aquele toque humano foi como uma âncora, algo que me manteve conectado ao mundo físico quando tudo em mim queria flutuar de volta. A presença dele ali, segurando minha mão e falando palavras de encorajamento que eu mal conseguia entender, foi fundamental para que eu conseguisse permanecer. Lembro-me de tentar falar, mas minha boca não respondia aos comandos. Era frustrante. Minha mente estava perfeitamente lúcida, mas meu corpo parecia um traje pesado e desajeitado que eu tinha esquecido como usar. Cada respiração era um esforço consciente, como se eu tivesse que lembrar meus pulmões de como funcionavam. Foi um processo lento e exaustivo, essa readaptação ao corpo físico, como aprender a andar de novo, só que com cada parte do seu ser. Mas a mão firme de Henry me manteve ali, me impedindo de flutuar de volta para aquela liberdade tentadora que eu tinha experimentado. A viagem de ambulância foi uma batalha constante. Cada solavanco, cada curva, era como se meu espírito quisesse se desprender novamente do corpo. É difícil explicar essa sensação para quem nunca passou por isso. Era como tentar segurar água com as mãos, sabe? Por mais que você se esforce, ela sempre encontra um jeito de escapar entre os dedos. Os paramédicos trabalhavam intensamente, verificando meus sinais vitais, aplicando medicações, mas eles não podiam ver a verdadeira luta que estava acontecendo. Eu continuava sentindo aquela leveza, aquela vontade de flutuar para cima. Era como se meu corpo físico tivesse perdido sua gravidade natural, e eu precisasse me concentrar constantemente para não me separar dele de novo. Chegando ao hospital, as coisas começaram a ficar confusas de um jeito diferente. A equipe médica estava pronta para me receber, mas houve um problema com o seguro. É inacreditável como, mesmo em momentos entre a vida e a morte, a burocracia encontra um jeito de complicar tudo. Por algum motivo que até hoje não entendo direito, decidiram que eu estava estável o suficiente para ir para casa. Meus pais estavam lá, completamente em choque.
Dava para ver nos olhos deles aquele medo profundo, aquela angústia de quase perder um filho. Eles não conseguiam acreditar que o hospital estava me liberando tão cedo, mas também estavam assustados demais para questionar a decisão médica. Então, me levaram para casa, para meu antigo quarto de infância. Acordei naquele quarto familiar, mas tudo parecia diferente. As paredes tinham o mesmo papel de parede de sempre, os mesmos pôsteres que eu tinha na adolescência, mas era como se eu os estivesse vendo pela primeira vez. Minha mente estava uma confusão de memórias, as do acidente, as da experiência fora do corpo, e agora essas novas sensações de estar de volta. A dor física era intensa, claro, mas havia algo mais perturbador, uma sensação constante de deslocamento, como se eu não pertencesse mais totalmente a este mundo. Era como estar usando roupas que não servem direito. Você está vestido, mas algo simplesmente não encaixa. Cada vez que fechava os olhos, tinha medo de me desprender de novo, de voltar para aquele estado de flutuação. Os médicos realmente tinham cometido um erro ao me liberar tão cedo. Eu precisava de observação, de cuidados mais intensivos. Mas ali estava eu, tentando processar uma das experiências mais profundas da minha vida, sozinho no meu quarto de infância, com apenas os sons familiares da casa dos meus pais como companhia. Na manhã seguinte ao acidente, ainda estava tentando organizar tudo na minha cabeça. Sabe quando você acorda de um sonho muito vívido e precisa de alguns minutos para entender o que é real e o que não é? Era mais ou menos assim, só que 1000 vezes mais intenso. Cada detalhe da experiência estava gravado na minha mente com uma clareza impressionante, mas uma parte de mim ainda se perguntava se tinha sido tudo real. Foi quando me lembrei de algo que tinha visto durante a experiência. Um detalhe que na hora pareceu insignificante, quando estava flutuando acima do meu corpo. Logo depois do acidente, tinha notado um filete de sangue escorrendo da minha orelha esquerda. Era um detalhe pequeno no meio de toda aquela cena caótica, mas por algum motivo tinha ficado registrado na minha memória. Com dificuldade, me levantei da cama e fui até o banheiro. Cada passo era um esforço enorme. Meu corpo todo doía, e os machucados do acidente ainda estavam bem frescos. Parei na frente do espelho e, com o coração batendo forte, comecei a examinar minha orelha esquerda. Foi quando vi. Lá estava a marca do sangue seco, exatamente do jeito que tinha visto quando estava fora do corpo. Pode parecer um detalhe bobo para algumas pessoas, mas para mim foi como encontrar a peça que faltava em um quebra-cabeça. Durante o acidente, eu estava inconsciente. Não tinha como saber que havia sangue escorrendo da minha orelha, muito menos ver o caminho exato que ele tinha feito. Mas eu tinha visto, de um ângulo que seria impossível se eu estivesse dentro do meu corpo. Fiquei ali parado, olhando para aquela marca de sangue no espelho, sentindo uma mistura de medo e fascinação. Era a prova concreta de que não tinha imaginado tudo aquilo. Não era um sonho causado pelo trauma, nem alucinações provocadas pelos medicamentos. Eu realmente tinha estado fora do meu corpo. Tinha visto coisas que seriam impossíveis de ver de outra forma. Sentei na beira da banheira, tremendo. As imagens começaram a voltar com ainda mais força. O túnel de luz. Pat me esperando. A presença divina. O vale sombrio. Cada momento da experiência ganhou um novo peso de realidade. Não eram mais apenas memórias nebulosas de um momento traumático. Eram acontecimentos reais que eu tinha vivenciado. Aquela marca de sangue se tornou minha primeira âncora na realidade do que tinha acontecido. Foi o primeiro momento em que pude dizer a mim mesmo, sem nenhuma dúvida, isso realmente aconteceu. Eu realmente estive do outro lado. No dia seguinte, mesmo ainda sentindo muitas dores, decidi que precisava voltar ao local do acidente. Não sei explicar exatamente por quê. Era como se algo me puxasse para lá. Convenci meu pai a me levar, prometendo que seria rápido. Quando chegamos, fiquei surpreso ao ver que o paramédico que tinha me atendido, Henry Asher, estava lá. Depois descobri que ele sempre voltava aos locais dos acidentes mais graves no dia seguinte, como uma forma pessoal de processar os eventos. Quando Henry me viu, sua reação foi diferente de tudo que eu esperava. Ele ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Então, ele se aproximou, hesitante, olhando para mim como se quisesse confirmar que eu era real. Foi quando ele fez a pergunta que mudou tudo.
Você esteve com Deus, não esteve? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Como ele poderia saber? Henry deve ter percebido minha surpresa, porque começou a me contar sua versão dos acontecimentos. Enquanto me atendia depois do acidente, ele tinha visto algo que nunca tinha presenciado em seus 15 anos como paramédico. Uma luz azul suave, que parecia envolver meu corpo. Era como se houvesse uma presença ali. Ele me explicou, ainda claramente emocionado com a lembrança. Nunca senti nada igual. Era uma paz tão profunda que não fazia sentido, considerando a gravidade do acidente. Henry me contou que, no final do seu turno, tinha voltado ao local para ver se conseguia encontrar alguma explicação racional para aquela luz, reflexo de alguma placa, talvez, ou das luzes da ambulância. Mas não havia nada que pudesse explicar o que ele tinha visto. Sentamos ali, na calçada perto de onde tinha acontecido o acidente, e eu confirmei que sim, tinha estado com Deus. Algumas coisas ainda pareciam pessoais demais para compartilhar, mas contei sobre a sensação de paz, sobre estar fora do corpo, sobre a luz. Henry ouvia tudo com uma atenção intensa, ocasionalmente assentindo como se certas coisas fizessem sentido para ele. Foi uma conversa que me ajudou muito. Ter alguém que tinha testemunhado algo inexplicável, alguém que podia confirmar que algo extraordinário tinha realmente acontecido, foi um grande conforto. Henry não era um homem religioso, ele me disse, mas aquela noite tinha mudado algo nele também. Algumas coisas a gente não consegue explicar, ele falou, e talvez não precise explicar. Algumas semanas depois do acidente, estava em casa me recuperando e encontrei um livro sobre experiências de quase morte na estante do meu pai. Comecei a ler e, de repente, foi como se uma porta se abrisse na minha mente. Uma memória que tinha ficado enterrada por anos começou a emergir, tão clara como se tivesse acontecido ontem. Era algo da minha infância, quando tinha apenas 6 anos. Naquela época, tive uma febre muito alta. Lembro dos meus pais preocupados, das idas e vindas ao hospital, dos médicos com expressões sérias. Mas havia algo mais, algo que tinha bloqueado completamente da minha memória até aquele momento. Durante aquela febre, tive uma experiência que, agora percebo, foi minha primeira EQM. Estava deitado na cama do hospital, ardendo em febre, quando vi 2 figuras ao meu lado. Não conseguia distinguir seus rostos. Eram como silhuetas luminosas. Elas estenderam as mãos para mim, me convidando a ir com elas. Atrás delas, podia ver um campo imenso, banhado por uma luz dourada, o lugar mais bonito que já tinha visto. Era como se todo o sofrimento da febre tivesse desaparecido, substituído por uma paz imensa. Lembro que quase fui com elas. Estava quase aceitando aquele convite silencioso quando algo me fez olhar para trás. Vi meus pais ali, ao lado da cama do hospital. Minha mãe chorava silenciosamente, segurando minha mão pequena entre as dela. Meu pai estava em pé, com aquela expressão que os pais têm quando tentam ser fortes, mas estão despedaçados por dentro. Foi aquela visão que me fez voltar. Não podia deixá-los, não podia causar aquela dor. As figuras pareceram entender. Não houve decepção ou insistência, apenas aceitação. O campo luminoso foi desaparecendo, e eu voltei a sentir o calor da febre, o desconforto do corpo doente. Nunca tinha contado isso a ninguém. Na verdade, tinha enterrado essa memória tão fundo que nem eu mesmo me lembrava mais dela. Foi preciso passar por outra EQM para que essa lembrança voltasse. E agora, comparando as 2 experiências, vejo tantas semelhanças. A paz profunda, a sensação de escolha, o amor pelos que ficariam para trás sendo o motivo do retorno. É estranho pensar que passei por isso 2 vezes na vida. Talvez existam pessoas que são mais propensas a ter essas experiências, ou talvez haja um propósito maior que ainda não compreendo. O que sei é que cada experiência me ensinou algo valioso sobre a vida, a morte e o amor. Depois de lembrar daquela experiência da infância, senti necessidade de conversar com meu pai. Ele sempre foi um homem reservado, daqueles que falam pouco sobre sentimentos, mas algo me dizia que precisava compartilhar tudo isso com ele. Numa noite calma, sentamos na varanda de casa, como fazíamos quando eu era criança, e comecei a contar tudo, tanto a experiência recente quanto a lembrança da infância. Esperava que ele ficasse cético, talvez até preocupado com meu estado mental após o acidente, mas sua reação
me surpreendeu completamente. Depois que terminei de falar, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o céu estrelado. Então, pela primeira vez na vida, começou a me contar algo que nunca tinha compartilhado com ninguém. Meu pai me contou que sempre teve memórias, ou melhor, sensações, de antes de nascer. Não eram memórias claras como as que temos do dia a dia, mas impressões profundas de uma conexão espiritual que nunca tinha conseguido explicar. Disse que quando eu era bebê, às vezes me olhava no berço e sentia que já me conhecia de antes, de um outro lugar, de um outro tempo. Essa conversa abriu uma porta nova no meu relacionamento com meu pai. Era como se aquelas experiências, a dele e as minhas, fossem peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. Começamos a entender que talvez existisse uma conexão mais profunda entre nós, algo que ia além dos laços de sangue e da convivência familiar. Hoje, olho para a vida de uma forma completamente diferente. Cada momento ganhou um novo significado. As pequenas coisas que antes pareciam insignificantes, o sorriso de um estranho, o som da chuva, o abraço de alguém que amamos, agora carregam uma importância especial. Entendi que cada respiração é um presente, cada batida do coração é uma nova chance. Não criei nenhum grupo de apoio, não escrevi livros sobre isso, nem virei pregador. Continuo levando minha vida normal, trabalhando, convivendo com família e amigos, mas carrego comigo uma certeza tranquila de que existe algo mais, algo além dessa existência física que conhecemos. Não é uma certeza que preciso provar para ninguém ou transformar em religião. É apenas um conhecimento pessoal e profundo que mudou a forma como vejo tudo.